que acompanham meu canal, tudo bom com vocês? Pessoal, vim hoje para um conteúdo muito legal. A gente vai falar sobre a abelha jataí. Como você ter a abelha jataí na sua casa e desenvolver bem suas colônias, como ter uma colônia muito bem desenvolvida, como essa que eu tenho aqui do meu lado. Uma colônia de jataí que já está com 3 módulos preenchidos e agora na primavera está produzindo muito mel. Vou mostrar para você aqui nesse vídeo como você pode ter uma colônia dessa aí na sua casa, sem muito trabalho, sem muito esforço, sem dor de cabeça. Então segue comigo nesse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal agora para acompanhar mais conteúdos bacanas como esse e curte o vídeo aqui embaixo. E lembra também de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você acha que podem ter interesse em ter uma colônia de jataí como essa na casa delas também. Vamos disseminar as jataís pelo Brasil todo e vamos formar novos meliponicultores para que a meliponicultura siga firme no nosso país e as abelhas nativas sejam preservadas e sejam protegidas e tenham o reconhecimento que elas tanto merecem, tá? Segue comigo nesse vídeo agora que a gente vai para a informação de como ter essas abelhinhas aí na sua própria casa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber antes de aprender sobre a jataí é entender a importância da jataí para a meliponicultura. E a primeira coisa, das mais importantes de todas, que a jataí exerce para a meliponicultura como um todo, é o seu potencial de polinização. A gente não pode falar de uma abelha sem falar da polinização, e da jataí não é diferente. Ela poliniza uma gama de espécies que muitas outras espécies de abelhas nativas não polinizam. Então ela é muito importante para a reprodução e manutenção dessas espécies vegetais. Além disso, a jataí também é uma ótima produtora de mel, sendo muito usada por produtores meliponicultores comerciais para venda de mel, e o mel delas é um dos mais valorizados e o mais conhecido do mercado nacional. Para você ter uma ideia, o litro de mel de jataí pode chegar até R$ 220 ou até mais, dependendo da região. No norte e no nordeste, o mel delas é muito comercializado e muito difundido na culinária e também nos costumes locais. E além do mel, tem outra substância muito importante que as jataís produzem e já foi demonstrado em pesquisas científicas o seu potencial medicinal, que é o própolis. O própolis de jataí tem capacidades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antibióticas. E foi demonstrado em várias pesquisas científicas que o própolis de jataí é incrível para tratar doenças derivadas desses tipos de problemas. Além disso, uma vantagem da criação de jataí, uma vantagem da criação de jataí é a sua resistência. E por que a resistência da jataí é boa para a meliponicultura como um todo? Porque a jataí ela nidifica em meios urbanos. Eu tenho certeza que você conhece alguma colônia de jataí que tenha próxima da sua casa, em algum muro da sua rua, ou muro da sua casa, caixa de luz, caixa de água, caixinha de correio. Elas nidificam em vários lugares no meio urbano, dentro de grandes cidades. E elas conseguem esse grande feito porque elas são muito resistentes e também muito generalistas, forrageando em uma gama muito grande de plantas. Por isso que elas conseguem se manter em meios urbanos também. E agora que a gente já entendeu da importância da abelha jataí para a meliponicultura, vamos aprender as características dessa abelha para você conseguir identificar elas e conseguir criá-las na sua casa também. A abelha jataí é uma abelha pequena, do grupo das trigoniformes, junto com outras abelhas como a tubuna, mandaguari e um monte de outras espécies do grupo das trigoniformes. A abelha jataí é uma abelha nativa sem ferrão, ou melhor, com ferrão atrofiado. Algumas espécies de abelhas no nosso país, mais de 250 espécies de abelhas no nosso país, elas têm essa característica de ter o ferrão atrofiado por processos evolutivos ao decorrer de milhões de anos. E essas abelhas nativas sem ferrão, elas são incríveis produtoras de mel, assim como a abelha jataí. E a abelha jataí aqui, ela tem um tamanho que varia de 4 a 6 milímetros, podendo ser um pouquinho diferente com relação às castas da colônia, entre a rainha, as operárias e os zangões e também alguns guardas da colônia, que são uma casta diferenciada, tá? Além disso, a jataí ela apresenta uma coloração ouro, uma coloração amarelo meio alaranjado, e ela tem o abdômen dessa coloração. O tórax e a cabeça dela são pretos e a gente consegue diferenciar bem a jataí de outras espécies por causa desse pito de entrada característico da colônia delas. Se vocês conseguirem perceber aqui, ó, elas têm esse pito de entrada que a gente consegue perceber, um canudinho branco que fica para fora dos muros ou para fora das colônias que a gente mantém no nosso meliponário, que estão bem desenvolvidas. Essas características principais já vão te ajudar a diferenciar a jataí e você vai começar a identificar elas na rua onde você estiver passando, em flores que você está olhando e aparece uma abelha para forragear, coletar néctar ou pólen, você já vai saber qual é a jataí só por essas características básicas, mas que diferem bem já essa abelhinha muito comum em todo o nosso país. Agora que a gente conhece mais sobre a jataí, vamos entender como ter essa abelha tão legal, tão importante, tão preciosa na nossa casa, sem ter muitos problemas e muitas dores de cabeça com isso. A primeira coisa que a gente tem que saber para ter a colônia de jataí em casa e não ter problemas com elas é como manejar adequadamente a colônia. Vou mostrar para vocês aqui agora na prática os manejos bem básicos que a gente precisa fazer para manter as colônias bem desenvolvidas durante todo o ano, inclusive nas épocas mais frias do inverno, tá? Então acompanha comigo!
Pessoal, o manejo básico para você fazer nas suas caixas de jataí que você vai mantendo no seu meliponário é muito simples de ser feito, tá? O que a gente precisa ter em mente na hora do manejo das nossas colônias? Primeira coisa, fazer a verificação externa da colônia para saber se está tudo bem em bom desenvolvimento. E uma das coisas principais para a gente verificar é o pito de entrada da colônia. Se o pito de entrada da colônia está com essa cera branca aqui em manutenção, uma cera mais maleável, ele está grande, está sendo construído, você percebe bastante operárias guarda em volta da colônia, sem que ela esteja incomodada, até porque aqui agora não tem tantas guardas que eu estou aqui mexendo na caixa, então elas foram se dispersando. Mas se você perceber o trabalho normal da sua colônia e tem bastante guarda em volta, tem bastante abelha posicionada em volta do pito, é uma indicação que a sua colônia está bem fortalecida e sem muitos problemas. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Agora, se não tiver com o pito bem desenvolvido, tiver poucas guardas, aí você precisa realizar alguns manejos de alimentação, de fortificação, que vão auxiliar a sua colônia a se desenvolver bem. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fornecer alimentação artificial para sua colônia. Como você faz isso? Aqui essa parte da melgueira da colônia, tá? Tem um acetato aqui para conseguir enxergar melhor a colônia por dentro. Aqui no cantinho, abrindo o acetato da colônia que você vai manter no seu meliponário, você consegue colocar um potinho, desses potinhos normais de remédio, ou potinho Tupperware mesmo, qualquer potinho menorzinho que caiba aqui, da altura ideal aqui da tampa, para não impossibilitar a passagem das abelhas se ficar muito alto. Colocar alguns palitinhos nesse potinho aqui dentro e fornecer alimentação artificial para suas abelhas. E o que é alimentação artificial? É um xarope concentrado de açúcar e água. Ele é feito 50% de água, 50% de açúcar. E esse xarope você fornece para as abelhas, bem diluído, já fervido, depois do processo da... E esse xarope, depois do processo da fervura, você oferece para suas abelhas no potinho que você vai deixar aqui, na alimentadora interna da colônia. E se elas forem consumindo, você vai fornecendo, né, num período de mais ou menos a cada 3, 4, 5 dias, dependendo da disponibilidade, dependendo da necessidade da sua colônia. E mantendo essa alimentação artificial, você já consegue manter a sua colônia bem desenvolvida. Agora, sobre os manejos no ninho e no sobreninho. A gente não deve fazer a abertura do ninho e do sobreninho sem necessidade, sem precisar realmente fazer uma verificação. Eu estou abrindo aqui para vocês para mostrar o desenvolvimento da colônia, mas em geral a gente não precisa fazer essa abertura, porque não há necessidade, a não ser de algum ataque de algum inimigo natural, ataque de furídeo, ataque de alguma mosca soldado, qualquer coisa que você precise, que você perceba que a atividade externa não está regularizada, aí sim a gente tem que fazer a abertura e verificar a atividade interna das colônias. No caso dessa colônia de jataí aqui, a atividade interna está normalizada, a postura está bem aqui em cima, ó. Já tem abelhas nascendo aqui, ó, abelhas mais novas aqui. Então essa daqui é uma colônia bem desenvolvida, que não necessita de muita atenção, nem de manejos muito específicos, tá? Agora, se você perceber que a sua colônia não tem todo esse invólucro, não tem toda essa quantidade de campeiras, não tem própolis, não tem batume, você precisa ficar atento para melhorar o desenvolvimento da sua colônia, tá? E isso, inclusive, é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção na hora da compra das nossas colônias. Analisar sempre como está o padrão interno da colônia para saber qual é o desenvolvimento dela e se a gente deve mesmo investir nessa colônia de jataí, tá? Seguindo esses passos simples de alimentação e de verificação, se necessário, você consegue uma colônia bem desenvolvida e consegue criar jataí aí na sua casa sem muitos problemas. E pessoal, além do manejo, a gente precisa ter outras coisas em mente, como por exemplo, a caixa ideal, o modelo de caixa ideal e o tamanho da caixa ideal para a gente poder criar a abelha jataí. O modelo de caixa ideal não existe, tem alguns modelos que podem ser usados como nordestina, modelo IMPA, que é esse daqui, modelo AF, tem muitos modelos de caixa que podem ser usados para criar a abelha jataí. Mas eu tenho preferência por essa aqui, ó, caixa modelo IMPA. Uma caixa comum que a gente encontra para venda no Mercado Livre, por exemplo, é uma caixa que desenvolve bem os trabalhos com a abelha jataí, tá? E sobre a caixa ainda, a gente precisa ter em mente os tamanhos, as medidas da caixa para poder criar a abelha jataí. Uma medida legal para a criação da jataí, por exemplo, é 12 por 12 de espaço interno. Aqui no ninho, ó, 12 por 12 de espaço interno, e aqui de altura a gente tem mais ou menos uns 6 a 7 centímetros na parte do ninho. No sobreninho, mais uns 6 a 7 centímetros também. E na melgueira, além dos 12 por 12 de espaço interno, a gente tem de 4 a 5 centímetros de altura. O melhor é que seja de 4 centímetros de altura para desenvolver bem os trabalhos com a construção dos potes de mel da colônia, tá? E outra coisa muito importante na hora do manejo das colônias de jataí é não deixar colônias muito próximas, principalmente de outras colônias de jataí. A abelha jataí é uma abelha muito territorialista. Então, ela quando fica próxima de outras colônias de abelha jataí, por exemplo, elas brigam entre si. Então, o ideal é que a gente mantenha 3 metros de distância entre uma colônia e outra para não acontecer nenhuma dessas brigas. Outro detalhe importante é deixar as colônias em locais que estejam próximos de fontes de alimento. A abelha jataí, apesar de ser uma abelha urbanizada, que já está acostumada com a urbanização,
ela não vai conseguir se desenvolver bem se não tiver nenhuma oferta de pasto meliponícola, que é o pasto, as espécies vegetais que ela utiliza para forrageio, próximo do local onde você mantém ela no seu meliponário. Então você precisa ter disponibilidade de pasto, e se não tiver disponibilidade de pasto na sua região, você precisa começar a plantar para conseguir criar a abelha jataí na sua casa e ela se desenvolver bem, tá? E outra coisa muito legal sobre o manejo de colônias de jataí é que elas podem ser colocadas em qualquer localidade na sua casa, seja na lavanderia, ou seja num jardim que tem acesso para o lado externo, na sua varanda, em qualquer lugar você consegue criar abelha jataí colocando em prateleiras como essa. Pega um pedacinho de madeira, coloca lá com 2 cantoneiras e uma prateleira, põe a caixa em cima e pronto, já é mais do que o suficiente para você conseguir ter a jataí aí na sua casa sem muitos problemas. Agora o pulo do gato para a gente conseguir ter jataí sem se preocupar é espalhar iscas pela sua localidade, em volta do seu meliponário, em regiões que tenham remanescentes florestais na sua cidade. Porque assim a gente vai conseguir colônias novas de abelha jataí, que elas enxameiem nossas iscas, e a gente não vai precisar ter que ficar comprando, principalmente para quem não tem uma renda extra, para quem não tem disponibilidade de renda para comprar colônias de jataí. Essa técnica de espalhar iscas é a mais eficiente, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, até porque no canal a gente mostra para você alguns vídeos, algumas técnicas para construção de iscas PET, facilitar as capturas e aumentar a eficiência das suas capturas. Então depois que acabar esse vídeo aqui, dá uma passadinha lá no canal, olha esses vídeos de como montar iscas PET, que eu tenho certeza que você vai conseguir capturas de jataí na sua casa. E mesmo assim, se você prefere comprar colônias de jataí, é muito simples também. Muitos criadores em todo o Brasil vendem colônias de jataí por se tratar de uma espécie fácil de ser capturada. Então você facilmente encontra colônias de jataí à venda, por exemplo, em grupos de meliponicultura do Facebook que falem sobre a abelha jataí. Tem muitos criadores em todo o Brasil, inclusive na sua cidade eu tenho certeza, que vendem colônias de jataí por um preço acessível que você pode adquirir e começar a sua criação de uma forma simples e fácil para você ter seu próprio mel aí na sua casa também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse, curtir aqui esse vídeo e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que queiram criar abelha jataí na casa delas também, tá? Então, o maior abelhudo de todos vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e fui!